A gente vai começar a conversar, então vamos lembrar desse pedido por Luiz Henrique. Nós pensamos na seguinte dinâmica do encontro de hoje, né? Eu, eu, vou, eu vou iniciar com uma fala e depois Guilherme vai fazer também uma intervenção e aí nós abrimos para o debate, que no primeiro encontro foi muito interessante. Nós gostamos bastante. E hoje, então, nós, como vocês sabem, dentro do nosso projeto, nós vamos passar pela questão da inibição, não é? E que, a princípio, era um conceito que tinha grande serventia enquanto uma ferramenta para a questão da psicologia e da fisiologia, né? Então, é como a psicanálise, de certa forma, vai se apropriar desse conceito que já existia com grande importância na psicologia e na fisiologia, isso desde o século XVIII. A psicanálise vai se apropriar disso desde o projeto. O Freud vai lançar a mão desse termo, e, a princípio, que parece que é um termo que vai cair em desuso, porque apareceram outras questões que poderiam substituí-lo, é um conceito que vai insistindo dentro do construto freudiano para falar sobre a lógica do aparelho. Então, a psicanálise, a princípio, precisou do conceito de inibição, mas como é um conceito que foi pego já de outros saberes, teve usos diversos para a psicanálise, né? Então, no transcorrer de todo o construto freudiano, você vai vê-lo usar o termo de inibição para várias questões. E a inibição também ela vai se tornar de interesse para a gente enquanto metapsicologia, porque a psicanálise vai tratar a inibição de uma forma diferente do que a psicologia trata, não é? Então, esse é um ponto que a gente já colocaria como central na nossa discussão de hoje. A psicologia vai tratar da inibição enquanto alguma coisa da ordem do sentido, enquanto alguma coisa da ordem do comportamento, né? Então, a pessoa inibida, a pessoa retraída, e por aí vai, quase como um certo diagnóstico de sentido. E a psicanálise é o que a gente pensa sustentar hoje, dentro dessa diversidade do uso do termo inibição dentro do construto freudiano. A psicanálise vai perseguir um pouco a questão da inibição pela via da lógica. E é devido a isso que o conceito de inibição persiste na pesquisa psicanalítica até chegar numa discussão como a que estamos tendo hoje, né? Então, dentro dessa questão de pensar a inibição enquanto uma lógica, nós vamos trilhar um certo caminho que passa pelo, quer dizer, como falei, a psicologia, a fisiologia e a psiquiatria já tratavam da inibição, sempre enquanto uma condição de um comprometimento funcional, né?
e, às vezes, uma redução patológica da capacidade mental em geral, como o Smith traduzia a questão da inibição. Só que a psicanálise se deparou com várias inibições na sua clínica, não é? Nós temos, por exemplo, no caso da fobia, vamos pegar o Hans, assim, como que o Hans vai colocar uma questão para essa diferenciação que falamos da psicologia e da psicanálise, né? Então, a inibição da qual a fobia de Hans fazia ele sofrer. Então, todo um trabalho que pudesse ser feito com Hans, do ponto de vista de uma sensibilização para convencer esse eu de que ele poderia sair de casa em direção aos cavalos, isso se mostrava completamente infrutífero, né? Isso não trazia nenhum efeito terapêutico ou de mudança da questão da inibição do Hans. Então, nesse ponto, a gente se interessa por isso. Se não é uma questão de conscientização, a inibição, então, passa a poder realmente ser vista na psicanálise como uma questão de lógica. E o primeiro ponto que aparece, já absorvido pela psicanálise, é que a inibição seria uma dificuldade de agir. Seria da ordem de uma não ação, não é? E nessa lógica que a gente começa por aí, o Freud, já em Inibição, Sintoma e Angústia, afirmava que a inibição pode ser vista por uma noção metapsicológica, porque ela atende os três quesitos, né? Ela tem uma perspectiva tópica como sendo um processo circunscrito integralmente aos limites do eu. Ela tem uma dinâmica porque existe toda ali uma função mesmo, né, de prevenção de um evento psíquico, só que isso se dá dentro da mesma instância. E ela também indica uma posição econômica quando falamos da inibição enquanto um empobrecimento de energia disponível no eu. Então, o Freud sustenta que a inibição ela atende a esses três pré-requisitos para que ela possa se dizer transmissível do ponto de vista metapsicológico, né? E, como a gente estava falando, o Freud foi tendo contato com a inibição através da mudez histérica, né? Da dúvida obsessiva, da fobia, da delimitação de um espaço na fobia, né? E ele logo percebeu que essa inibição ela poderia ser vista e aparecia na questão sexual, na questão motora e na questão alimentar. A gente sabe que vários textos sobre anorexia e bulimia foram feitos inspirados nessa concepção freudiana da inibição alimentar. E um ponto de passagem, então, para chegar na questão da lógica, é se a psicanálise vê a inibição como uma restrição da função do eu, né? A gente já faz um outro passo aí que é importante. Então, o não agir já não é mais o não agir, é o não funcionar, não é? Não é uma inibição do agir, é uma inibição da
função do eu. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que há um passe aí no trabalho da psicanálise com esse conceito em construção, não é? E esse ponto da lógica que eu estou trazendo aqui, ele vai ser circunscrito numa questão de uma energética, né? A inibição vai se inscrever ali, porque é ali que ela vai estar enquanto algo que intervém na função do eu, não é? Não é que o eu se inibe do ponto de vista comportamental ou do ponto de vista do sentido, do afeto, do sentimento. O eu se inibe do ponto de vista lógico, né? E para a gente entrar dentro dessa energética, a gente vai retomar um pouco até o que Guilherme colocou no texto inspirador, né? Que excitação e inibição passaram a formar um par de opostos. Como vários pares de opostos existem no construto psicanalítico, né? E nessa questão aí desse par de opostos já coloca em jogo uma dinâmica de forças. Então, para se inibir uma função do eu, deve existir uma força contrária maior ou igual a essa força que precisa ser inibida. Então, a energética já passa por essa questão. A outra questão é a lógica que diz que para haver uma inibição é necessário um esvaziamento de investimento naquele ponto da função, do funcionamento. Aqui eu proponho a gente aproximar um pouco essa energética com a energética de um outro par de opostos que o Freud traz, que é a questão do prazer e do desprazer, né? Nós estamos ainda não no além do princípio do prazer, mas no princípio do prazer, ao tratar essas duas questões, prazer e desprazer, e a gente articula isso à discussão anterior, dizendo que o desprazer ele advém de uma excitação, essa é a hipótese freudiana, e o prazer vem de uma descarga dessa excitação em direção a uma energética de lógica do nirvana, não é? A uma energética onde haveria zero de excitação. Mas o princípio do prazer vai fazendo esse movimento de energia, né? De excitar e descarregar. Então, essa força que contém a excitação, não é? Uma delas é a inibição. Então, é necessário, perante essa excitação, às vezes bastante forte mesmo, né? É preciso que se iniba esses meios a partir de uma questão da não ação. Porque a excitação em excesso, ela traz essa coisa ativa, desorganizada da energia, né? Então, essa excitação, que se ela não tivesse fim, ela seria uma excitação que procuraria sua própria destruição, não é? Ela sofre uma força contrária a ela, que é essa inibição que vem fazer uma regulagem
Guilherme já usou o termo embreagem no seminário passado, né? Vem fazer uma regulagem dessa excitação desgovernada, né? E isso pode fazer a gente frisar mais duas definições de inibição dentro dessa energética que a gente está propondo. A primeira que diz que a inibição é um entrelaçamento de duas forças, dentre as quais a de maior intensidade regula ou controla a outra. Então, o que a gente dizia, uma força contrária, né? Essa energética aí, de uma excitação e de uma inibição a essa excitação. E o outro ponto é o que nós falávamos, que é uma relação competitiva entre forças de poder semelhantes, mas limitado a um campo restrito. Poderíamos dizer que a questão da atenção obedeceria essa lógica. Você precisa desinvestir, você precisa inibir, né, vários pontos de atenção para você ter uma atenção em alguma coisa, né? E é interessante quando a gente pensa que essa inibição é uma forma de não deixar essa excitação chegar ao seu limite de pulsão de morte, de autodestruição, ela vai. A gente pode pensar, e alguns autores colocam essa aproximação, dessa história da inibição como sendo a masturbação infantil. Que a masturbação infantil é aquela que não chega a uma satisfação, né? A natureza da masturbação infantil, ela não é da ordem dessa satisfação, né? Essa satisfação, ela não chega num ponto de total descarga, ela está sempre ali. E isso não é necessariamente porque ela é repreendida de uma forma externa, né? Ah, não pode tirar a mão daí, vou cortar, aqueles negócios todos. Mas porque ela tem essa lógica em sua natureza, né? Então, nessa sexualidade polimórfica, a masturbação ela é inibida em relação à satisfação. Então, esse é um modelo também que traz mais essa questão da lógica, né? Como se na masturbação infantil existisse sempre um esperando Godot, um Godot sendo esperado, que nunca chega, né? Mas a psicanálise continua, mesmo passando de uma tópica a outro, remetendo esse conceito de inibição ainda em vários aspectos, mas sempre trazendo alguma coisa dessa inibição da função do eu, como o eu deixando de realizar alguma coisa que ele poderia realizar. Se a gente traz isso para a metapsicologia, é alguma coisa da ordem da realização do sujeito que a inibição faz valer, né? Se coloca aí. E a inibição, ela se mantém dentro do construto psicanalítico porque, num primeiro momento, pensava assim, tá, Freud usou inibição, mas agora ele já chegou na questão do recalque, então, se ele tem o recalque, ele não precisa mais da inibição. Lê do engano, o recalque veio com sua lógica totalmente particular, e a inibição insistiu, mesmo diversificada, porque não foi sucumbida. Estavam falando da questão do recalque. Então, o recalque ele viria
para deixar a inibição como alguma coisa sem valia para o construto freudiano, e não foi o que aconteceu. Depois, discutiu-se muito essa questão que aproximava da psicologia por um viés outro, de que a inibição pudesse ser um sintoma, ou até mesmo um sintoma negativo. E Freud, quando vai escrever inibição, sintoma e angústia, para mim, é como Lacan fala dos 4 conceitos fundamentais e coloca a transferência e a repetição, né? E vai dizer que não é a mesma coisa. E Freud, ao falar sobre inibição, sintoma e angústia, ele também está trazendo isso, que a inibição não é um sintoma. Então, mesmo com o advento dos conceitos de recalque e sintoma, a inibição persistiu. E isso fortalece nossa hipótese de que ela persiste porque ela é uma lógica dentro do construto psicanalítico, né? E essa inibição vai trazer essa história de que a pulsão, mesmo exigindo uma satisfação, ela encontra uma certa inibição que retarda ou desvia essa satisfação, né? Então, a gente pode pensar que nessa questão amorosa, tão cara a psicanálise, porque a transferência é amorosa, né? Essa relação amorosa, ela fala de uma pulsão inibida em sua meta, né? Não é da ordem de um gozo, é da ordem de uma inibição. Então, o amor, ele vem para inibir essa questão na sexualidade, que poderia fazer com que a relação sexual, não sucumbisse esse sujeito, acabasse com esse sujeito a partir de sua realização, né? A inibição também vai, a partir daí, enfrentar uma certa compulsão de alucinação que o aparelho começa a fazer lá desde a ausência do seio, né? Ele alucina uma satisfação, né? E ali o aparelho pode se viciar nessa compulsão, essa compulsão, alucinação. A inibição também, não só, mas fará parte dessa passagem da compulsão à alucinação a uma compulsão à repetição, né? E a gente, então, conclui, nesse momento aí, passando por essa história, que a gente se depara com isso. O eu inibe o eu, não é? E essa importância da inibição, dentre outros argumentos, encontra diferentes esse axioma de que o aparelho psíquico é um aparelho inibidor. Essa é a lógica da inibição, e essa é a lógica que faz com que essa noção metapsicológica de inibição persista nessa pesquisa psicanalítica, né? Então, a gente tem daí que, se o eu ele não fosse capaz dele mesmo inibir uma função dele mesmo, não é? Ele não conseguiria diferenciar o que é da ordem da percepção e o que é da ordem da representação. É aquela história de é preciso um véu entre a percepção e o sujeito, né? E que esse véu é da ordem da representação.
Mas o desafio é que, por serem da mesma instância, o eu inibido e o eu desinibido estão no mesmo circuito, não é? Como internamente tem uma questão direta que é o que o supereu atinge dentro do aparelho, né? Então, também só fazendo essa alusão à questão sempre que a psicanálise faz de uma estrutura psíquica do sujeito para uma questão social, essa história da civilização sustentada pelo mal-estar na civilização, ela contou muito e construiu um enorme repertório de inibições, né, que tem essa função de separar o homem civilizado de sua ancestralidade primal, de conter, não é, esse gozo através de uma contenção que estaria implícita nessa representação. Então, foi o que eu pensei de trazer para a gente discutir um certo percurso, né, desse tema dentro da psicanálise, sempre frisando isso, uma diversidade de uso feita por ela, pela psicanálise, do uso da inibição, e de nossa opção de trabalharmos aqui essa noção de que a inibição é, no fundo, uma energética dentro do aparelho. Vou passar agora a palavra para o Guilherme aí, depois ele inicia o debate, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, Joaquim, pela exposição. Adorei. Vocês estão me escutando bem? Está chegando legal o áudio? Aquela história de que o eu não é senhor na sua própria casa, como essas relações de dependência do eu, né, com isso, com esse super-eu, né, com o ideal de eu, e a realidade externa, onde aparece o mal-estar na cultura. Né? Achei legal você encerrar nesse ponto, porque a gente vem estudando junto esse conceito aí. Não é um conceito exatamente, não é uma noção no último mês. Eu visitei vários dicionários de língua e de psicanálise, e aí me veio essa questão. Assim, que quando a gente lê sobre inibição, sobre comportamento, sobre esfera social, entre aspas, eu penso assim, o que o autor está chamando de inibição? Talvez haja menos dúvida em definir o que seria um comportamento, muito mais dúvida em definir o que seria a esfera social. Né? Não chega a ser um conceito, é uma noção, uma ideia, e a inibição também. Então, uma primeira pergunta, o que inibe o quê? Pergunta pragmática, assim, no sentido de sujeito e objeto. Quem exerce a ação e quem sofre a ação. Então, o social, as palavras, os comportamentos, né, onde os sujeitos habitam, no lugar, no tempo, no discurso, os sujeitos inibem a si mesmos e inibem aos outros, e são inibidos pelos outros. Né? No dicionário de francês, por exemplo, Larousse, o termo inibição ele está claramente ligado ao bloqueio ou à desaceleração de um processo químico, fisiológico ou psicológico. Já no dicionário de alemão, Michaelis, esse aqui dicionário de português, eu olho o termo remo, está lá no texto de que Freud publicou em 1926, né, já estava terminado em 1925, o
Hemmung, Symptom und Angst. O Hemmung está traduzido nesse dicionário como inibição, estorvo, entrave, embaraço. Verbete 1. 2. Impedimento, suspensão. 3. Neutralização, bloqueio, freio. 4. Escrúpulo. E coloca um exemplo de expressão. Hemmung haben, sentir-se embaraçado, inibido. No dicionário de alemão, a coisa já abre muito mais do que o dicionário de francês. E aí a gente estuda a tradução de um texto que chega para a gente a palavra inibição, mas a palavra usada no texto inicial ela tem diversos sentidos. Então, pode ser um neurônio inibe um neurônio, pode ser uma pessoa inibe a outra, pode ser a própria pessoa se sente inibida por um pensamento que teve, a pessoa se sente inibida num outro contexto, né? Em outros contextos já não aparece a inibição. Eu vou falar aqui na frente um pouquinho sobre inibição de linguagem, como que às vezes a pessoa não fala na escola, mas é super falante em casa. Como que a inibição está ligada a um certo lugar, né? Eu resolvi, de última hora, contar uma historinha de como que... Hoje eu me apercebi, assim, de quando a gente fala de inibição, a estimulação está muito junto também, né? Porque às vezes inibe aqui porque também é necessário abrir um outro comportamento. Então eu tenho que calar para ter a postura de ouvir, por exemplo, né? Tem lugar que dá para ficar mais falante. E aí, quando eu iniciei a psiquiatria, a residência de psiquiatria lá no IFCEM, em 2007, eu que me via mais como falante, assim, cheguei num lugar severo. Eu comecei minha análise em 2001 com uma estimulação da minha irmã. Eu tinha feito uma disciplina basicona de Freud no segundo período da medicina e gostei de Freud. Chega minha irmã e fala: você gostou de estudar psicanálise, por que você não vai fazer análise? Estimulado por essa fala, eu fui. E quando eu chego lá para fazer a psiquiatria, 5 anos e meio depois disso, com essa trajetória na análise, eu tinha uma certa leitura do Freud, de Jung, e começo a ver que depois de um ano dessa residência, que agora dura 3 anos, eles estavam me chamando de junguiano no sentido meio pejorativo. Eu meio que recuei nos estudos de Jung e vi que parece que aqui é Lacan, aqui é neurociências, então um certo recuo, né? E uma direção outra que é tomada, assim, para adaptar a um certo lugar. Então, eu, ao entender onde que eu estava pisando, muda, né? Assim, há um calo aqui. Como é que vai ser? Bom, queria trazer essa história para mostrar como que é a relação do sujeito com ele mesmo, num lugar, num tempo, uma conversa que tem a ver com de onde ele vem e nas expectativas que são criadas ali, né? Então, a inibição é uma função necessária, assim como ela pode ser uma arma de automutilação. Quanto mais o sujeito reprime sua energia psíquica, mais ele arrisca que ela se volte contra ele, né? Mais tarde. E quando a pessoa tem que barrar uma determinada tendência, um impulso, resta alguma energia para canalizar? Ou isso acontece de uma forma brusca, onde a gente colhe assim, a extinção do afeto e, consequentemente, o desaparecimento da emoção funcional? Coisa que no encontro passado eu falei que o xiste, a sublimação pisa na embreagem, canaliza a pulsão, e o recalque pisa no freio, bruscamente. Então, some totalmente. Né? Tudo isso tem a ver com a precaução, com a cautela, com, em último grau, o medo, né? Que é a primeira tradução para angst, a tradução mais direta dessa outra palavra que está no título
desse texto também. A existência de um laço entre inibição e angústia, como fala Freud, ou inibição e medo, não nos pode escapar por muito tempo. Várias inibições são claramente renúncias à função, pois o exercício dessa função produziria angústia. Então, muitos atos obsessivos, atos fóbicos, se revelam como com precauções e garantias contra a experiência sexual, de convivência, né, de sexualidade amplo senso também, sendo de natureza fóbica. Eu enviei alguns textos para o Joaquim e eu construí um texto bem mosaico. Eu vou ver se a gente vai abordar ele todo ou não. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Se não ficar claro alguma coisa, a gente volta. Usando a dor como um exemplo bem médico, assim, a dor é um sinal consciente de que há risco de lesão. Então, ela induz ou obriga o organismo a se mover, afastando do agressor. É um sinal que não pode ser ignorado, há uma urgência na situação, sinal de defesa. Uma dor no joelho, nos pés, por trauma, pode levar à inibição da movimentação. Essa dor faz com que a pessoa fique mais quieta, poupando a articulação lesada. Né? A pessoa ganha tempo para se recuperar em repouso. Aí vamos supor que tome um anti-inflamatório, também antitérmico e antidor. A inibição do sinal de dor libera a pessoa para sair andando e usando a articulação como se estivesse tudo bem, podendo levar a uma piora da lesão, porque o sintoma foi mascarado e o descanso não ocorreu. A dor da angústia, a dor de se perder alguém por morte ou por término de relacionamento, ela pode levar a uma dor assim que a pessoa para de comer, ou então come demais. É muito frequente no final de relacionamento, a pessoa perde o apetite, ou então se para de comer. A dor em quadros maníacos ou hipomaníacos, esse limiar à dor pode estar reduzido. Então, a pessoa se mexe muito, trabalha por horas, dorme pouco, tem bastante energia e não sente o desgaste corporal que esse aumento de atividade pode levar. O resultado, frequentemente, é uma depressão da energia após um período de treino, o que obriga a pessoa a diminuir o ritmo e a dar um tempo para o corpo repousar. As relações entre estimulação e inibição, elas são múltiplas. Uma estação intensa pode levar à inibição. O nervo vago mesmo, que está ligado ao sistema nervoso parasimpático, né, aquele sistema de digerir e repousar depois do almoço, né, depois de uma refeição. Aí eu pensei na questão da inibição da linguagem, abrindo aqui já para chegando na psicanálise propriamente dita. E aí eu escrevi o seguinte: está na moda transformar as antigas patologias mentais em transtornos em um espectro. As inibições de linguagem têm causas diversas e pouco elucidadas. Freud escreveu sobre as afasias, publicado em 1891. Um livro onde ele fala ainda não tinha um aparelho psíquico, mas ele fala do aparelho de linguagem, e ele rompe ali, ele critica as teorias de Wernicke, de Broca, muito localizacionistas. Ele fala que todo o córtex estaria ligado na linguagem, embora seja um texto é um texto de neurologia, é um texto que Freud contesta as teorias vigentes em direção à criação de um aparelho de linguagem, onde existe a representação palavra ligada a imagem acústica da palavra, a imagem da escrita, a associação entre a imagem da palavra com a imagem do objeto representado.
E aí, acho que para falar de inibição também, é importante falar de teoria da libido. É onde eu volto no Jung, assim, na questão da libido extrovertida. Eu falei do sujeito falante e mais desinibido, e da libido introvertida, onde o interesse psíquico, a energia psíquica, o interesse, se direciona mais para os objetos internos, numa postura mais introvertida, de reflexão. É um movimento, ninguém é extrovertido ou é introvertido o tempo todo. Tem gente que é mais calado, tem gente que tem uma tendência a falar mais, mas a gente muda de acordo com as situações. E esse movimento da libido, da energia psíquica, né, que em Jung está muito ligado a essa ideia de interesse, ao conceito de will, de vontade, de Schopenhauer, né, que escreveu a obra O Mundo enquanto Vontade e Representação. Jung. Libido em Jung tem tudo a ver com esse conceito de vontade em Schopenhauer. Então, assim, a aproximação que eu fiz é entre o autismo e a psicose. O preceptor do Jung foi o Bloiler, que eu chamo de o inventor suíço da esquizofrenia. Um quadro que tinha sido chamado de demência precoce por Henry Kreppel, o suíço preceptor de Jung, Bloiler, chamou de esquizofrenia, e ele descreve os 4 A's de Bloiler, que tem gente que fala que são 5 ou mesmo 6. São os problemas de alucinação, de autismo, que é essa retirada da vida social que ele observava nos esquizofrênicos, né? Significa mente tendida, esquizo tendido, frenia, mente. Os 4 A's de Bloiler, só jogar no Google lá, tem alucinação, tem associação do pensamento, tem o autismo, tem a ambivalência afetiva, muito importante, né? A avolição, e às vezes o embotamento é tão grande que a vontade some também. E seria a psicose nesse sentido, nesse traço autístico, seria a retirada da libido dos objetos externos e um superinvestimento do próprio eu, um investimento narcísico. Investimento esse que faz com que suma o interesse nas coisas externas, o que pode virar um embotamento, um quadro mais indiferenciado, assim, ou mesmo uma defenia, né? Que hoje está mais sendo chamada de esquizofrenia desorganizada. Mas um outro aspecto pode ser o investimento da vida da fantasia levando ao delírio, né? A delira, a lira seria delírio é fora da realidade. A lira, enquanto instrumento assim, da harmonia na Grécia, estaria representando a realidade. O delírio é o que não harmoniza, é o que está fora da realidade. Tem um trabalho, um conceito, na verdade, desenvolvido pelo Gregory Bateson, e ele também fala da gênese da esquizofrenia como a retirada do interesse psíquico. É o conceito do duplo vínculo, onde ele e a sua equipe eles filmaram famílias que tinham pessoas psicóticas, crianças, assim, e eles perceberam um padrão de linguagem que chama mensagem paradoxal. Essa mensagem do duplo vínculo é uma mensagem onde, um exemplo, eu te ordeno que não aceite ordens de ninguém. Não tem como obedecer uma ordem dessa. Ou seja espontâneo, seja independente. Aí a pessoa esboça uma autonomia, esboça uma independência e é punida. Então, de tanto tentar cumprir uma orientação, o amor vai sumindo. Não tem como atender a esse tipo de orientação, né? Das figuras parentais. Então, há uma questão importante do diagnóstico diferencial entre autismo e psicose infantil, mas as duas
noções fazem a gente pensar da linguagem com problema, do simbólico com problema, de um teste de realidade inibido na psicose, né? Às vezes, a questão maior da psicose não é a alucinação, propriamente dita, ou determinado delírio, mas a falta de crítica, né? Um delírio discreto para um delírio muito grande tem a ver com uma crítica mais prejudicada. Então, a inibição do teste de realidade. Contanto, eu acho que faz sentido pensar no espectro psicótico também, além do espectro autista, que eu não sei se veio para ajudar. E o conceito de representação, né, ele está ligado a um objeto ausente. Essa ausência representada está relacionada ao desejo e está relacionada à pulsão que busca o objeto. No simbólico, nós teríamos o registro pré-consciente, podemos dizer assim, das palavras. No imaginário, representações mais imagéticas, né? O registro que Lacan coloca como da ilusão, né? Da imagem, onde o eu identifica com um outro, a imagem de um outro, muito só para sobrevoando o estádio do espelho, aqui, né? Não vou entrar nisso. O real já seria isso que não pode ser representado, mas está inscrito no aparelho, com repetições, sonhos, afetos, desejos, sua substância mesmo, pensando assim no monismo. As representações estão contornadas por um colorido afetivo. Em Jung, eles chamam de constelação afetiva de um complexo. A princípio, um afeto seria uma característica sempre consciente, mas a prática clínica faz a gente pensar em sentimentos inconscientes de culpa, em alguns casos, né, de indução. O que permite a gente manejar ali, ou para medicar, ou para direcionar o que falar, o que não falar, é uma hipótese diagnóstica que vem do exame do estado mental. Então, se eu vejo uma pessoa mais desinibida, eu não vou passar droga estimulante para ela. Certos antidepressivos são mais estimulantes. E eu vou procurar acolher aquele excesso ali sem ficar interrompendo o tempo todo, por exemplo. Se eu for fazer uma ou outra pontuação, assim, que às vezes indica para um certo... Às vezes a pessoa está exaltada e nem se vê como exaltada, né? Às vezes eu pergunto assim, você se escuta bem? Você se escuta? Uma pessoa que está falando muito alto. Às vezes continua gritando, às vezes a pessoa já passa a se escutar, né? Fica com dor de garganta, tanta energia que coloca. Estou caminhando aqui para o final já, para a gente ter tempo, né, para debater. E a inibição, ela atravessa a vida psíquica toda, né? O fluxo do pensamento, as emoções, a vontade, a psicomotricidade. Então, uma pessoa que está muito inibida no quadro depressivo, né, melancólico, a energia some. E esse texto de Ferenczi que foi colocado hoje, para encerrar, voltando no aquecimento, né, que aconteceu no grupo, ele é um texto que fala da energia psíquica como água, né? Como a água escoando, a energia fluindo pelo único caminho que ficou desinibido. Então, a função tem ela possibilita que a atenção flua espontaneamente para o único caminho não inibido. Não tinha falado de atenção, mas é um conceito, é muito importante a gente ver como está a atenção do paciente que está ali. Se ele está muito desatento, isso faz a gente pensar num quadro mais patológico, digamos. Encerrar aqui, que já estou misturando um pouco as coisas. Pessoal, quem quiser perguntar,
Não sei se o Joaquim quer já fazer algum comentário, ou se a gente já abre, se é só abrir o microfone e o pessoal fazer seus comentários, né? E obrigado pela atenção. Pode fazer uma colocação? Claro que eu. Eu fiquei pensando aqui, a partir, né, das colocações do Joaquim e do Guilherme, eu penso que a psicologia pensa a inibição fora da clínica, né, o sujeito inibido no comportamento. E penso que a inibição pela psicanálise é dentro da clínica, né? E eu fico me perguntando qual seria a função da inibição dentro da clínica. Ela tem uma função, ela tem uma razão de ser, né? Que não é o comportamento, mas sim é manter o gozo no sintoma, que eu sempre penso, inibição, sintoma, angústia. Essa tríade, na psicanálise, ela não pode ser abandonada, ela não pode ser seccionada, né? É o que o Freud nos orienta. E qual que seria essa função? De manter o gozo, né? E onde há gozo, a gente sabe que não há desejo. Então, se observa esses pontos na clínica, aquele sujeito que está ali, falando a mesma coisa, repetindo a mesma história, eu não consigo sair do lugar, né? E fica ali naquele gozo, naquela masturbação infantil, né? Como diz o Joaquim, não leva a nada, né? O sujeito ele se mantém ali, né? Ou aquela histérica que o sintoma dela anda, está na perna, vai para o quadril, vai para as costas, vai para a garganta, vai para o ouvido e volta. Mas eu não melhoro, né? Quer dizer, é uma situação de gozo, eu entendo a inibição, né, como a situação de se manter o gozo, né? Que é o princípio do prazer, né? Então, ali não há desejo. Então, você vê que quando o sujeito começa a trabalhar essa situação, né, na transferência, nesses outros momentos da clínica, a gente vai vendo que o sujeito vai começando a ampliar o seu terreno, ampliar as suas coisas, e o sintoma não é que ele desaparece totalmente, né, como diz o Freud, mas ele começa a ter uma outra conexão, ele começa a ser produtivo ao sujeito, né? E aí estaria uma análise, né? O sujeito dar conta desse gozo e dessa inibição e deixar que o desejo apareça, né? Então, é o que eu penso da inibição, né? Dentro da clínica, e inibição em psicologia fora da clínica, né? A cultura e todas essas coisas, né, que a gente sabe, na clínica médica e tal. Então, nós, analistas, temos que ver a inibição dentro dessa lógica que o Joaquim falou. A lógica outra, né? Lógica do gozo, né? Aquela banda de meros, né? Fica lá a vida inteira ali, né? Essa é a colocação que eu queria fazer. Acho interessante essa questão, né, de estar sempre lembrando que não tem o mínimo sentido nenhuma discussão em psicanálise que não esteja dentro da clínica, né? Acho que é isso que realmente demarca uma borda psicanalítica. Nós sempre comentamos, no encontro passado, comentamos também essa ideia que às vezes passa, que tem o analista, um paciente, falando de uma pessoa que está fora, como se aquele personagem, os dois pudessem conversar sobre ele, e você está, de novo, retomando esse ponto ético aí, é na clínica, é dentro da clínica, né? Não tem como escapulir disso. Eu traria essa contribuição do Ferenc, que eu acho ela fundamental na clínica e pouco divulgada, né? Porque às vezes não tem oportunidade de ser dita. Ferenc talvez responderia que na transferência o paciente inibe sua agressividade em relação ao analista, né?
E a inibição de sua agressividade em relação ao analista, ela é conseguida a partir do amor transferencial, que faz essa inibição dessa agressividade do paciente em relação ao analista. Quando essa inibição não ocorre, né, quer dizer, quando esse amor não consegue fazer essa frenagem, eu acho que a gente estaria nesses quadros que o Guilherme trouxe, né, da psicose. Mas traria essa contribuição diferente, que eu acho ela importantíssima na questão clínica. O paciente inibe sua agressividade em relação ao analista. Gente, se alguém quiser entrar no assunto, a dinâmica é essa, tá bom? Eu estou achando aqui interessante vocês falando da inibição, e Guilherme levantou alguns paradoxos aí. Parece que a inibição também tem seus paradoxos, né? Essa mesmo que Joaquim fala de que a inibição inibe a agressividade do paciente em relação ao seu analista, e é isso que possibilita também um tratamento, né? Uma psicanálise talvez seja essa inibição, que a princípio já é colocada, né, desde o início, de que assim não dá para chegar a um analista também já agredindo ele abertamente. Então, assim, e a inibição, esse é um conceito realmente assim que me deixa muito instigado, porque é um conceito muito disseminado, muito falado, né? E a gente sempre, assim, eu particularmente, sempre me considerei um inibido. Então, assim, tá fazendo essa discussão agora com vocês, eu fico levantando alguns pontos aí sobre essa questão paradoxal da inibição, né? Que ao mesmo tempo que ela impede, né, ela um desenvolvimento, vamos dizer assim, de alguma, né, seja de uma pulsão, de uma libido, né, de um afeto, né, mas ao mesmo tempo ela permite, né, como disse o Férez, né, então assim, o aparelho psíquico é um aparelho inibidor, quer dizer, a inibição ela já está colocada desde o início, né, e se confunde, eu acho, com esses outros conceitos do próprio eu e do próprio aparelho psíquico, né. Então, eu fico perguntando, pergunta que até que eu escrevia, fiquei com, né, eu falei em relação ao sistema nervoso central, quando eu escrevi, porque estava lá escrito no texto mesmo, né? Mas ainda fico com essa questão, se a inibição é da função do eu, né? Ou se o eu é que tem, entre outras funções, essa função também da inibição, né? Enfim, estou aqui meio tocado com essas questões que vocês já trouxeram aí e procurando me desinibir. Passa a bola aí para vocês. Mais comentários, pessoal? Queria só realçar essa questão que o Luiz traz, porque ela traz também uma questão para a lógica, né, que está sendo algo importante nesse nosso encontro de hoje, em relação à inibição. Então, ele faz essa pergunta aí. A inibição é uma restrição à função do eu, ou a inibição é uma função do eu? Né? A gente parte dentro do construto analítico, que é a inibição inibe a função do eu. Mas é uma questão muito interessante. Queria realçar.
o eu inibe a si mesmo. E, às vezes, escrevendo sobre isso, eu ficava assim, mas agora eu tenho que escrever eu ou é sujeito? É o sujeito ou é o eu? Então, me parece que o eu toma uma decisão baseada nessa história desse sujeito, baseada essa personalidade, nesse contexto de agora, que penso e, função de síntese do eu, faço, não faço, falo ou calo, ou como é que eu falo, né? Aí eu já estou modulando, eu já estou adiando uma certa conduta. Mas é uma função do eu mesmo, para a autopreservação, né? Para a prudência, para o cuidado, até para a gentileza mesmo. Eu acho importante frisar mais essa história do eu não consigo na inibição, sabe? Se a gente lembra, por exemplo, um caso de histeria onde a paciente deixa de andar, né? Ela não vai dizer a princípio que ela pensou, refletiu e resolveu não andar. Ela não vai conseguir andar. Como numa mudez histérica também, ela não vai conseguir falar. Ou ela não vai conseguir falar na própria língua materna. Quer dizer, a inibição, ela aparece na clínica, porque aparece assim nas patologias psicanalíticas, né? Neurose, perversão e psicose, ela aparece assim. Eu acho que aí você já está falando do sintoma, né? Bem no início lá do inibição, sintoma e angústia, o Freud fala, esse parágrafo que eu vou ler aqui, já vou passar a palavra, que é a inibição tem relação especial com a função e não significa algo necessariamente patológico. Pode-se chamar também de inibição a restrição normal de uma função. Já o sintoma indica a existência de um processo patológico, portanto, também uma inibição pode ser um sintoma. Lavarini. É isso que eu disse, né? O Freud ele não consegue pensar a inibição longe do sintoma, né? E, logicamente, a angústia, assim, pensando na clínica, né? Isso que você falou, Guilherme, né? Se há sintoma, então há clínica, né? Há inibição, há de se trabalhar isso, né? Elas são acopladas, né? Interessante. Lavarini. Oi. Oi, fala, Rodrigo. Tá me escutando? Estou te escutando. Ah, eu tô de vez em quando estou apanhando aqui um pouco. Achei interessante quando você traz essa questão do amor transferencial, não é? Aí eu estou aqui articulando ética e inibição, que parece que é toda a articulação que o Freud faz nesse texto sobre o amor transferencial, não é? Para que haja uma análise, é preciso que a pulsão seja inibida em sua finalidade. E o Freud vai falar de uma categoria de mulheres que não suportam, não é? Essa barra ou esse manejo transferencial que vai inibir essa manifestação sexual. E o Freud também ali, considerando ainda o analista não enquanto Lacan, objeto A, causa, mas um analista enquanto sujeito, não é? Passível de sedução, como ocorreu muito na época. Então, parece que é um texto freudiano onde ele vai dizer que para que haja uma análise é preciso que haja essa inibição.
tanto do analista quanto do paciente, quando incide ali um amor transferencial que se propõe a chegar à finalidade. Então, é necessário que haja esse recuo, que haja essa inibição. E, por parte do analista, um manejo com o amor transferencial trazido ali pelo paciente. Porque se sucumbir, se a pulsão não for inibida em sua finalidade, a análise se encerra, aí se instaura uma outra questão que seria de uma relação, não é, que não é analítica mais. O Freud ele vai dizer uma coisa que nenhum analista pode não se sentir avisado no manejo de uma transferência, que é que aquele amor não é pelos seus belos olhos. Sim. Então, ceder à sedução necessariamente nem é transar com o paciente, porque relação sexual não existe mesmo. Sim. Então, o que pode acontecer é mais uma decepção, mais uma queda de ideal, não é? Mas se o analista que está avisado por Freud, que não é pelos belos olhos dele, ele tem que cuidar para não passar por cima desse aviso. Analisando, não. O Freud não vai dizer para o analisando, olha, não é pelos belos olhos do analista. O paciente pode achar que é pelos belos olhos do analista. O analista é que está avisado por Freud de que não é. Se ele cede dessa condição de avisado disso, ele resiste. Como diz Lacan, a resistência é do analista. Se ele cede, ele resiste às condições de uma análise que você diz. Né? Então, é mais sutil essa coisa da pulsão inibida na transferência pelo amor. Então, às vezes dava essa ideia de que a relação sexual entre analista e paciente fosse transformar essa pulsão numa pulsão totalmente desinibida, satisfeita. Não. Entra por rol de todas as transas submetidas ao fato de que não há relação sexual. Então, falando sobre transferência, eu estou pensando sobre introjeção inferência, que é um conceito que, quando a gente pensa em introjeção a primeira vez, parece nesse sentido de introjetar um objeto de fora e trazer ele, agora se torna parte do eu, né? Inferência, ele é claramente um movimento do eu projetando seu interesse, sua libido e agregando para si, então, incluindo em si parte do mundo exterior. Né? E aí o texto é esse, transferência e introjeção são diferentes, trabalha isso dessa função pelo amor, a pessoa vai incorporando como se tornasse parte dela, né? Perde um amigo, um companheiro, um carro, é como se perdesse um pedaço de si. Só para fazer circular a palavra um pouquinho. O Joaquim, Diga. Você poderia falar mais um pouquinho sobre essa masturbação infantil, sobre essa relação com a inibição? Eu tenho recebido crianças cada vez mais novas, 1 aninho, 1 ano e pouco, 11 meses, 9 meses,
né, nessa experiência, e os pais ficam muito angustiados, e eu sinto que tem uma relação aí deles com eles. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua leitura sobre... Quando a gente fala, por exemplo, em psicanálise de masturbação, a gente só pode dar importância a isso como conceito pela masturbação infantil. Então, quando diz é uma masturbação sustentada por uma fantasia e bate numa criança, e é essa masturbação infantil. Ela não tem objetivo a não ser a excitação. Ela não tem como objetivo ou como finalizador a descarga. Ela mantém um nível de excitação e, às vezes, a gente sabe, né, alguns pais chegam relatando, mas é o dia inteiro. Não para de fazer isso. Assim. Então, diz aí de uma certa questão da masturbação que não é fazer o arremedo de uma relação sexual no sentido do orgasmo, né? É uma outra excitação sexual que está ali em questão, que tem a ver com o que a gente sempre pensa na psicanálise, nessa sexualidade infantil polimorfa. Voltando um pouco ao Ferenc, quando ele vai dizer que há uma diferença de língua entre adultos e crianças, que traz essa questão da reação dos pais a isso, não é? O Ferenc vai dizer, olha, o pai ele vem com a paixão. E o Freud vai dizer isso também, né? Dificuldade com a sexualidade infantil por parte do adulto tem a ver com sua própria sexualidade infantil recalcada, que aquilo ali angustia, né? Então, ele precisa recalcar aquilo de novo, então ele vai dizer, pare, eu não aguento mais ver, acaba com esse negócio, porque isso remete a ele. Agora, o Ferenc acha que a criança não está nesse registro da paixão, né? O Ferenc vai chamar de ternura. Assim, não é que a ternura seja o bonzinho, o santinho, mas ele tem uma relação com a sexualidade que não passa por essa paixão de uma escolha que existe no pós-latente, não é? Então, isso é uma coisa que aparece muito na clínica mesmo, e realmente a gente vê, né? Não sei, pode parecer uma certa mágica, mas é interessante, assim, quando os pais diminuem um pouco a angústia em relação àquela cena da masturbação infantil do filho, aquela cena também cede, como se ela sofresse os efeitos dessa angústia do outro. Isso acontece, embora eu não seja muito favorável a pensar nisso, né? Como que a análise da criança pode ser ajudada pela análise dos pais. Não acho que é pela análise dos pais, mas que até por levar o filho para uma análise, por levar o filho para um pediatra, para um educador, seja lá quem for que o pai resolva dividir essa angústia, isso por si só já tem um efeito de diminuição da angústia. Então, seja qual clínica for que receba essa demanda dos pais em relação à criança, ela já traz esse benefício de imediato. Os pais dão uma relaxada e a intensidade dessa masturbação, que ali já
no discurso dos pais virou um sintoma, o que não é, sem essa visão do outro apaixonado, né, já tem uma relação psíquica mesmo diferente, né? Já não é mais a ordem de que é assim mesmo, quando se é criança é assim mesmo. Já tem um outro sentido. Mas e você? Como é que você está vendo isso aí na sua clínica? Eu acho que isso que você falou faz sentido, né? Que levanta o recalque dos pais, né? Geralmente tem a ver, assim, essa eu acho que é a maior parte das crianças. E geralmente os pais, quando criança, tinham muito esse movimento. Eu acho que a criança ela é muito perita em levantar as questões que ficaram, né, guardadas, escondidas, maltratadas, vamos dizer assim, né? Eu vejo muito por aí mesmo, na continuidade. Não sei o que é que vocês veem, mas assim, em alguns casos na clínica é possível perceber o momento onde aquela masturbação infantil, a partir de um saber que a criança tem em relação a um incômodo nos pais, ela passa a ter também um caráter exibicionista. Já não está ele ali se masturbando por interesse próprio, tanto de tempo que ele quiser. Ele continua fazendo isso, mas já contaminado por essa linguagem da paixão, ele já faz daquilo um exibicionismo também, assim, de horror, né? Quer dizer, então, eu faço, você não suporta ver, mas você não para de olhar. Estou fazendo. Uhum. Já está armado o sintoma, né? Exatamente. O Lacan ele vai dizer, né? Ou a criança está nesse lugar do fantasma materno, ou está no lugar da verdade do sintoma parental. Exato. Já é um sintoma. Muito bom. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? E coloca em pauta também a masturbação dos pais, que já é fantasiosa. Né? Então, o constrangimento dos pais não é nem tanto das crianças, é delas próprias, porque a masturbação do adulto já é fantasiosa. Né? Então, o incômodo, né, que a criança traz ali, né? E é curioso que é sempre na presença das pessoas, né? Que a criança faz, como diz o Joaquim, né? Ela começa a se exibir. Quanto mais ela se exibe, ela expõe a masturbação dos pais, que é constrangedor, né? Não é inibitório, é constrangedor, que é fantasiosa, né? E aí aquela ameaça, né? Eu vou cortar, né? Eu vou arrancar, né? Você vai ver, né? E aí não dá certo, leva ao analista, né? Para ver se o analista corta. E o corte muitas vezes vem pela fala, né? Pela linguagem, por um gesto, por uma palavra que pode ser assim mais brusca ou mais contida. Essa criança, né? Ela quando ela está aprendendo a falar, ela recebe um banho de palavras dos pais. Acho que eu li isso em Winnicott, me marcou. E no que ela recebe esse banho de palavras, essa exposição ao simbólico, né? Essa linguagem da paixão dos adultos, com suas tonalidades, né? A questão de Lalande está aí desde o início. A criança pode receber isso numa postura mais receptiva ou mais oferecendo resistência,
né, dependendo de como essa exposição toda acontece. De certa forma, assim, é uma violência, né, aprender a falar, porque é o não, é o deve ser assim, é o tem que comer, tem que dormir, tem que ficar quieto, tem que fazer exercício, tem que fazer cocô ali, mas não agora, depois. Então, a linguagem é o veículo disso tudo, né, de uma norma. Estou desligando meu microfone aqui, agradecendo a todos as contribuições e a atenção também, passando a palavra aí para vocês. Também queria agradecer a todos, encerrar por hoje devido ao horário, e lembrando uma vinheta clínica que assim, me surpreendeu e me fez aprender, né? Uma mãe de uma criança de 5 anos chega e ela adentra o consultório, mesmo sem ser convidada, e vira para o menino e fala assim: agora você vai ter que dizer para o Joaquim por que é que você não para de fazer aquilo, por que é que você fica fazendo isso o tempo todo. Eu já te falei que não pode. Fala, agora fala, me diz por que você faz isso o tempo todo. Ele pensou um pouquinho, sim, olhou para ela e falou assim: porque é gostoso. Então, eu acho que tem algum momento que a linguagem da ternura interpreta a paixão do adulto, né? Não tem nada a ver com essas coisas que você está pensando aí na sua cabeça, é só porque é gostoso. Então tá, gente. Agora nós temos o próximo encontro, que é em maio, né? A gente torce para estar em condições melhores do que estamos hoje nesse país. E a gente vai, então, entrar nesse outro elo aí que Elote realçou tanto hoje, né? Que é a questão do sintoma. Tá bom? Então, aguardamos vocês. Uma boa noite aí. Foi ótimo, obrigado, gente. Tchau. Boa noite, obrigada a todos. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Valeu.